Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o funcionamento do retificador utilizando o diodo roda livre, também chamado de freewheeling diode. Vamos partir da célula retificadora básica, como temos feito até então, e só para lembrar, ela é constituída por uma fonte de tensão alternada, um elemento de chaveamento, que no caso é um tiristor, e estamos considerando o tiristor ideal, e uma carga genérica, isto é, uma carga com os três elementos, né? A força eletromotriz ou força contra eletromotriz, dependendo do tipo da carga, do R e do L. Aqui embaixo, nós temos dois planos cartesianos, sendo que o primeiro deles, o plano 1, será utilizado para mostrar a forma de onda de tensão sobre a carga. O segundo, o amarelo, o plano 2, será utilizado para mostrar a forma de onda de corrente que vai circular pela carga. Colocamos aí o diodo roda livre, né? É um diodo, digamos, comum, com o cátodo dele ligado na parte superior da carga e o anodo na parte inferior. Ele fica em paralelo com a carga. Ou antiparalelo, né? Porque ele está paralelo invertido. Né? Esse arranjo aqui impede que que esse dispositivo conduza corrente por aqui. Ó. Não há como passar corrente por aqui, porque essa malha que eu estou mostrando aqui ó, tem dois elementos retificadores em série em contraposição, quer dizer, se um conduzir, o outro não conduz, se o outro conduzir, o primeiro não conduz, não há como os dois conduzirem. Na realidade, existe uma situação que é transitória, quando um está entrando e tirando o outro, durante um pequeníssimo intervalo de tempo desprezível, um ainda estará conduzindo quando o outro ainda estiver entrando em condução, mas é um detalhe que a gente desconsidera. Vamos imaginar que não há como, em hipótese alguma, os dois conduzirem ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. Observe aí, ó. O que eu vou fazer agora é analisar cada semiciclo por vez. Primeiramente, vamos ver o que acontece no primeiro semiciclo, depois veremos o que acontece no segundo semiciclo. No primeiro semiciclo, eu vou desenhar aqui, eu vou mostrar aqui, ó, a forma de onda em azul, nós estamos vendo aqui a forma de onda de tensão sobre a carga. Então, no primeiro semiciclo, acontece isso aqui, ó, desse ponto até esse, o tiristor vai estar cortado. Então, a tensão na saída vai ser o valor da tensão da bateria, já que não houve corrente passando por essa malha, o indutor ainda não se magnetizou, não aparece tensão aqui, e também por não ter corrente, não tem queda nesse resistor. Como sabe, esse potencial vem para cá. A diferença de potencial entre esse ponto aqui, o superior da carga e o inferior, é a bateria. Bem, nesse instante aqui, aplica-se, veja bem, nesse instante, que eu chamo de alfa aqui, aplica-se um pulso no gatilho do tiristor, ele entra em condução. Ele está polarizado diretamente, ele, portanto, entra em condução. Assim sendo, ele pode ser considerado um curto-circuito e transmite para esse outro lado aqui, para todo esse barramento, esse potencial da fonte. Quer dizer, que é instantaneamente essa tensão aqui. Ó. Enquanto o tiristor estiver conduzindo, vai aparecer lá na carga essa forma de onda aqui. Ó. Tem o formato da senoide, na realidade, são os valores instantâneos da tensão senoidal de entrada. Com relação à corrente que vai ser vocês já estudaram, não precisamos demonstrar muito isso, mas é aquela forma de onda de corrente igualzinha do retificador genérico sino-diodo, aquela forma de onda que representa graficamente a equação que originou o gráfico de Pushlovsky. Né? Essa curva verde aqui, se não houvesse o diodo roda livre, se não houvesse nenhuma modificação a partir desse instante π aqui, ela continuaria fluindo até chegar no zero, até que
atingisse aquele ângulo que nós estamos acostumados a representar pela letra grega beta, e o tiristor cortaria. Mas não é o caso. Aqui vai haver uma pequena diferença, qual seja, quando ultrapassa o semiciclo negativo, isto é, quando chega na área, né, quando ultrapassa o π, desculpe, e chega no semiciclo negativo, né, essa parte de baixo aqui, ó, fica positiva em relação à parte de cima. O diodo DR, o diodo roda livre, ele fica polarizado diretamente e entra em condução por isso. E considerando ele um diodo ideal, quer dizer, não há diferença de potencial nos terminais dele, ele simplesmente transmite esse potencial de baixo, que é positivo, para o catodo do tiristor, que fica polarizado reversamente. Aplica-se uma tensão reversa aqui e ele corta. E quando ele corta, simplesmente acontece isso aqui, ó. A malha desaparece. Quer dizer, fica somente essa aqui, ó, decorrente da condução do diodo. A corrente que passava, que passava pela carga vinda lá do tiristor, agora ela vai passar por aqui, ó, circulando pelo diodo roda livre. Mas deixa eu mostrar mais alguns detalhes aqui. Vamos colocar mais algumas coisinhas aqui, ó. O beta está aqui só como um referencial, né? Ele não tem significado nesse caso, porque a corrente não flui segundo aquela expressão do Pushlovsky. Na realidade, existe um outro ângulo beta, né, que a gente chama de beta-linha. Por que isso? Porque a partir da hora que o tiristor sai e a malha que resta, né, que fica no circuito operando, ou operante, é essa aqui. E por ela vai circular a corrente, e só por ela. E essa corrente a gente chama de iolinha exponencial, porque ela tem uma forma exponencial. Uma corrente, a forma da corrente, ou a expressão da corrente, numa malha que tem uma fonte de tensão contínua e o circuito RL, ou se fosse RC, é uma função exponencial. Então, aqui ó, nós temos uma função exponencial. Quer dizer, a corrente vai decrescendo exponencialmente. Observe que quando chega nesse instante aqui, ó, que nós estamos chamando de beta-linha, ela chega no zero. Quer dizer, nesse instante, a corrente chegou no zero. A corrente, num diodo chegar no zero, significa que esse diodo entrou em corte. Olha só o que acontece quando o diodo em corte. A mesma coisa que estava acontecendo quando eu ainda não tinha disparado um tiristor. Né? Aqui está aberto, não tem queda de tensão no indutor nem no resistor, o E fica na saída. Então, a tensão que era zero decorrente da condução do diodo roda livre passa a ser de novo o valor da bateria. Só vai mudar de novo quando o tiristor disparar de novo lá no próximo semiciclo positivo e se aplicar um pulso no gatilho dele. Né? Aqui estão representados os intervalos. O alfa, ou intervalo caracterizado pelo ângulo alfa, é o período de corte durante o semiciclo positivo. Né? Esse gama aqui ó, é o período que a corrente pelo tiristor. Esse delta aqui, ó, minúsculo, ele indica o intervalo que a corrente decrescente exponencialmente na malha do diodo roda livre, e o delta é esse pedacinho aqui só, que vai desde a hora que o tiristor, desculpe, o diodo roda livre corta até o tiristor disparar de novo. Né? Essa área que está representada aqui ó, é a área que a gente utiliza para calcular o valor médio de tensão sobre a carga. Mas observe bem aqui que nós vamos precisar de falar lá na frente e não ter que voltar a figura. Né? O ângulo beta-linha que a gente utiliza naquela expressão genérica para calcular o valor médio, que eu disse que não é mais o beta, e vocês estão vendo aqui por quê, ele é dado por dois intervalos. Repetindo, o beta-linha é dado por dois intervalos. O primeiro intervalo vai de 0 até π. O segundo intervalo vai de π até esse ângulo aqui, ó, identificado como beta-linha. Então, são dois intervalos, né? De 0 a π, mas esse pequeno intervalo aqui, ó, que é representado pelo delta minúsculo. Então, é π mais o delta minúsculo, certo? Repetindo e frisando, o ângulo beta-linha é dado por π mais delta minúsculo, tá? Bem, continuando,
não é? Nós temos aqui a indicação disso, que eu acabei de falar está aqui, ó. O valor de beta-linha é dado pela soma de dois intervalos, π mais o deltazinho lá, o delta minúsculo. Né? Isso aqui é só para frisar, gente. Certo? Como é que eu calcularia o delta-linha? O delta-linha é o período que a corrente na malha do diodo rodalívio, ou a corrente pelo indutor, chega no zero, desde o instante que entra o diodo rodalívio até o momento que ela chega no zero. E pode ser calculado usando, em termos aproximados, essa expressão aí, ó. Em termos de tempo, né? O tempo que a energia armazenada no indutor flui até zero, ou descarrega o indutor totalmente, é dado por essa expressão aqui, ó, ΔT 5 tal, sendo tal no circuito indutivo dado pela relação entre o valor da indutância e o valor do resistor. É isso aí, ó. Beta-linha é π mais o delta minúsculo, ou 180 mais o delta minúsculo. Né? Usando uma regrinha de 3, né, para fazer conversão do ângulo, do tempo, desculpe, né, 5 tal, para o ângulo em questão, a gente chega a essa expressão aí. Ó. Beta-linha igual 180 mais o período equivalente ao ângulo delta-linha. É só aplicar uma regra de 3, a gente chega a essa expressão aí. Bem, sabendo o valor de beta-linha e os outros elementos do circuito, podemos calcular, como fizemos para a célula retificadora básica, o valor médio, utilizando aquela expressão integral que a gente já conhece, só que aqui, ó, diferente da anterior, eu vou integrar desde o momento que o tiristor dispara até o ângulo π. Por que até π e não até beta? Porque a senoide só acontece, só vai existir nesse intervalo. A partir de π, ela é zero, porque o diodo livre está conduzindo e fazendo com que a tensão na saída seja zero. Ela deixa de ser zero em beta-linha, quando o diodo roda livre corta, aí ela passa a ser o E. Aí tem a segunda, né? A segunda expressão aqui, somada à primeira. Então, eu vou integrar a função constante de beta-linha até esse ângulo aqui, ó, 2π mais alfa, que é o momento que o tiristor volta a disparar. Né? Então, podemos utilizar essa expressão ou aquela expressão genérica. Só que na expressão genérica que a gente estudou, nós tínhamos lá cosseno de alfa menos cosseno de beta, lembra-se? Né? Nesse caso aqui, seria cosseno de alfa menos cosseno de π. Né? E aí, colocando lá o valor do cosseno de π, simplifica a expressão para essa aqui. É mais fácil você lembrar usar essa expressão do que usar de cima, mas fica à vontade. Para calcular a corrente, né, fazemos da mesma forma que fizemos para a célula retificadora, considerando que a tensão média no indutor é zero, né, basta pegar o valor médio da tensão nos terminais da carga, né, retirar o valor da bateria, né, a tensão da bateria, que é um valor médio, e aí a gente passa a ter o valor médio de tensão sobre o resistor, que dividido pelo resistor dá a corrente média. Quanto aos valores eficazes, nós não estamos calculando em função principalmente que existem formas mais simples de calcular, que é através de gráficos normalizados, ou utilizando uma calculadora programável, ou até mesmo, recomendamos, inclusive, usar simuladores. Vocês poderão implementar esse circuito lá no PC e colocá-lo para calcular o valor eficaz, né? Ou também valor médio, ou qualquer outra coisa que você quiser. Nós apresentamos aqui o cálculo do valor médio, mas por questões didáticas, né? Para, de forma analítica, você entender melhor o funcionamento do retificador usando o diodo roda livre, certo? Bem, senhores, é isso por hoje.